a tradição apostólica antecede as escrituras. Os apóstolos primeiro pregaram, depois escreveram. Como é que o senhor soube que foi que eles pregaram? Abordagem. Uma resposta. A base está nas escrituras. Vamos debater com base nas Sim, mas, escrituras. por exemplo, Vamos debater com base na Bíblia. 28. Eu não tenho procuração para defender Lutero, para defender Calvino. Certo. Eu estou aqui para defender as escrituras. Mas quando o senhor diz assim, as obras boas têm que ter a ajuda de Cristo, isso está em lugar nenhum. Porque se a obra fosse necessária para a salvação, o ladrão não seria salvo. Essa é a doutrina católica. Aí a fé não é necessária para a salvação? Quer falar sobre o sacramento? Porque está muito confuso, viu, padre? Não, tá confuso não. Então, se isso daí for obra, se essa for a obra de que a Igreja Católica acha, que eu acho que a Igreja Católica não pensa assim, não. A justificação para nós é ato de Deus. Nós temos apenas que abrir o coração, somente pela fé, independentemente de obras. Não é pelo que nós fazemos que nós alcançamos a salvação. Até porque, professor Vilelas, me diga uma coisa, entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá, qual foi que agiu mais moralmente? A Madre. Madre Teresa. Claro. Então, Madre Teresa está aqui, Hitler está aqui. Mas mesmo ela, Madre Teresa, não alcança o nível necessário para ser salvo, que é a perfeição. Por isso que todos, de Madre Teresa a Hitler, que são salvos, têm de estar em Cristo, porque Ele é aquele que é aprovado. Isso é justificação. Tá. Nós somos justificados em Cristo, não por nós mesmos. E um exemplo que depois a gente pode se aprofundar, claro, de alguém que não fez boas obras e tem certeza 100% da salvação, é o ladrão na cruz. O ladrão não fez nada de bom, nem viria a fazer. Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E aquele ladrão, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, olhou e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Padre. Tá. Eu só vou fechar umas portinhas que ficaram abertas do que veio antes. Perfeito. Essa coisa do Petrus Petra. O elemento central da confissão de Pedro e daquilo que Jesus diz em Mateus 16 é as chaves. Eu te entrego as chaves. Eu te entrego as chaves. Isso Jesus disse. Isso é Mateus 16, 18, padre? É. Mas Mateus 18, 18, ele entrega a chave para todo mundo. Certo. Porque todo mundo com a cópia da chave. Mas a Pedro, ele dá o papel de representar toda a igreja. Mas a chave vai para todo mundo, padre. Não. O que é ligado no céu será ligado no céu, que é a razão de ter a chave. É Mateus 18, 18, se eu não me engano. Não, peraí, calma. Mateus 16, Jesus diz, eu te entrego as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, etc. Isso que você diz depois, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo bem. Jesus diz em Mateus 18 a todos os apóstolos. Isso, é a mesma coisa. Mas a Pedro, exclusivamente Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, Pedro representa, ele tem a prerrogativa de representar a igreja na sua pessoa, né? Inclusive Carson, que é um exegeta evangélico, concorda com essa interpretação de que Jesus está falando de Pedro ali. Nossa, oremos pelo Carson. Bom, e depois a doutrina católica não entende tradição como uma fonte adicional. Ela entende tradição e escritura como uma fonte única. E isso é muito importante, porque conceber as escrituras como não oriundas da tradição sob inspiração do Espírito Santo significaria que elas cairiam do céu. E não é assim, né? Repita, por favor. A tradição, a Igreja Católica não tem como fonte... Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tradição e escritura são uma única fonte. Tradição e escritura? São uma única fonte. Porque as escrituras surgiram da tradição e não o contrário. Senão eu tenho que acreditar que as escrituras caíram prontas do céu. E não foi o que aconteceu. Tema da justificação. Vamos virar a página. Eu acredito... Mas assim, deixa eu me dar um parênteses. Agora, tradição e escritura são uma única coisa, isso aí... Uma única fonte. Uma única fonte exerce uma interpretação forte em cima, né? Porque a escritura é o que o senhor tem aí, né? Tradição é o que se diz dela, né? Então, assim, deixando bastante claro, no português simples, escritura são os 66 livros da Bíblia para nós, o senhor tem mais 7 livros do Antigo Testamento, isso é escritura. Tradição é o que se entendeu dela. É isso que está errado.
Porque a tradição apostólica antecede as escrituras. Os apóstolos primeiro pregaram, depois escreveram. Como é que o senhor soube que foi que eles pregaram? Ô, pastor, eu ia só pedir pra deixar ele concluir e aí depois, Não, beleza, depois tem 3 minutos. Não, mas já aconteceu também por parte do padre, só pra gente ter uma dinâmica melhor aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao tema da justificação. Tá. Né? Justificação. Desde 1999, eu acho que esse tema ficou um pouco no passado, a partir da declaração conjunta feita entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Por quê? Qual ano? Qual ano? 1999. Certo. Né? Embora, assim, para a doutrina católica, aquilo que os evangélicos entendem da doutrina católica não corresponde à doutrina católica no que tange à justificação. Todos os evangélicos? Todos. É? Porque os evangélicos nos reputam pelagianos ou semi-pelagianos. Todos. E a doutrina católica não é pelagiana e nem semi-pelagiana. O Concílio de Orange, segundo, é o concílio em que o semi-pelagianismo é derrotado na igreja. Ora, a graça inicial, é o que nós chamamos de graça inicial, que é a graça da justificação, ela não pode ser merecida. Isso é doutrina que o Concílio de Orange determinou e é doutrina do Concílio de Trento também. O Concílio de Trento diz claramente que a primeira graça, a graça da justificação, não pode ser merecida. Trento, inclusive, não estou questionando não, só acrescentando. Trento, inclusive, anatematiza a sola fide, né? A só fé, somente a fé. Sim, no sentido de que... É ainda mais gravosa, né? O Trento. Veja bem, então vamos lá. Se você entende... Porque o problema de Lutero é que Lutero ele absolutizava de tal modo o princípio do sola gratia que até as boas obras do cristão feitas em graça de Deus eram entendidas como más. Há um problema antropológico, de teologia, de antropologia teológica na doutrina luterana, que aqui sim nós divergimos. Eu não defendo isso. Então, eu defendo que tá e nas aqui nós escrituras. temos uma outra dificuldade que é importante. Você veja como que é difícil fazer um debate entre católicos e evangélicos, porque cada... Porque o senhor quer que eu defenda Lutero? Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, é que cada ramo exige uma abordagem. Uma resposta. A base está nas escrituras. Vamos debater com base nas Sim, escrituras. mas, por exemplo... Vamos debater com base na Bíblia. Mas entre vocês há uma divergência muito grande. Vamos nós dois debater com base na Bíblia. Inclusive, então, mas é isso. É que como você tem uma pluralidade de confissões, então, por exemplo, ele está dizendo, eu não acredito na doutrina luterana de que as obras feitas em graça de Deus, elas são más intrinsecamente e não podem e não tangem a salvação. Ele está dizendo isso. Mas há quem acredite nisso. Né? Os luteranos hoje não acreditam mais. Os luteranos são diferentes de Lutero. Eles mudaram. Então, veja, este é o ponto fundamental. A graça inicial não pode ser merecida. Segundo, para fazer qualquer obra boa, o cristão necessita do socorro da graça divina. Concílio de Orange e Concílio de Trento. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma obra boa sem o socorro e o auxílio da graça. Aonde é que está o ponto de discordância entre a doutrina católica e a doutrina evangélica nesse aspecto? É justamente o fato de que as boas obras feitas em graça de Deus, elas têm um valor sobrenatural. Ou seja, Filipenses 2,12, quando Paulo diz, trabalhai pela vossa santificação. Ou quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É santificação. Certo, mas as obras... é obra mesmo. Então... Mas não justificação. Então, esta é a doutrina católica. Agora, Lutero não acreditava nisso. E Calvino também não. Porque essas doutrinas são totalmente monergistas. Comentário. Olha, entre nós, entre os cristãos, o debate é com base nas escrituras. Então, assim, o que é necessário para a pessoa ser salvo? Falando de maneira básica sobre a questão da justificação.
nós encontraremos um ponto de interseção nas Escrituras, na Bíblia. Nós temos que ir para a Bíblia. Então, Romanos, no capítulo 3, por exemplo, no verso 28, eu não tenho procuração para defender Lutero, para defender Calvino, Certo. eu estou aqui para defender as Escrituras. Não tenho procuração para defender, ainda mais os próprios luteranos já mudaram o entendimento, como o senhor bem disse. Então, no capítulo 3, no verso 28 de Romanos, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas, capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios. Obras da lei. É isso. É importante. Efésios. Mas quando o senhor diz assim, as obras boas têm que ter a ajuda de Cristo, isso está em lugar nenhum das Escrituras. Sem mim nada podeis fazer. Sim, mas assim, Não podeis dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. ó, Efésios 2, Ninguém pode fazer algo que não tenha lhe sido concedido por Deus. Está em João capítulo 3. Efésios, Deus permite tudo, né? O que é bom, o que é mal, isso é verdade, eu concordo com isso. Tudo que acontece porque Deus permite, embora eu não ache que nem tudo que Deus permite, Deus quer. Certo? Há coisas que Deus permite e não quer. Por quê? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Nisso estamos juntos, né, padre? Nós estamos O juntos, sim. senhor defende o livre-arbítrio também, não é? Claro. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Aí não fala das leis, tá? Que o senhor pegou esse ponto. Não de obras, porque o problema da lei é que não fala das leis. Isso está em Gálatas, não é? É Gálatas. Eu estou lendo Efésios 2. Gálatas. Certo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aí vamos citar mais um aqui, só mais um. Tito, não é? Eu acho que Tito tem. Imagino que sim, Tito. É o último capítulo de Tito, 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tiago 2,24, lê aí. Sim, é aquele das obras. Isso é interessante que o senhor está falando. Vamos ler. Eu vou ler. Aí nós vamos compatibilizar, que fala exatamente da justificação pelas obras. Aí vem a interpretação. Não é interpretação. Não vou interpretar nada, porque eu vou dizer como é que a gente faz. Tiago 2, 24, que fala aquilo para as obras, não é? Verificais com a pessoa justificada por obras e não por fé somente. Pronto. Aí o que é que nós temos? Aí nós temos o seguinte. Não, isso é muito interessante que o senhor trouxe. Coloca os dois versículos um ao lado Aí, do outro. como compatibilizar? Porque a gente, quando vai estudar filosofia, ou vai estudar qualquer coisa, por exemplo, qual foi o livro mais citado do século XX? Foi As Estruturas das Revoluções Científicas, né? The Structure of Scientific Revolutions, daquele Thomas Kuhn. Foi o livro mais citado do século XX. Tem um artigo depois sobre esse livro, de Margaret Masterman, que ela diz que tem 20 interpretações do termo paradigma. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. É isso. Nós temos Tiago e temos essas outras interpretações. Como compatibilizar? É que as obras aqui, porque se isso for verdade, os outros estão falsos, todos os outros tantos que eu citei estão falsos, para que isso seja verdade. Lutero queria tirar o Tiago da Bíblia. Mas desde, desde o começo o povo queria ter a Tiago, não é só Lutero não. Desde o começo, o cano quando foi formado, nem Tiago, nem Apocalipse, as cartas de Paulo eram só 10, não foi só Lutero não. E se Lutero quis também, eu não tenho... Tá aí a prova de que a tradição antecede as escrituras. Mas a tradição não é romana. Certo. Se o senhor quiser dizer que tem tradição, eu não vou discutir, tem tradição, mas como é que a gente sabe a tradição? Pelas escrituras. E é romana? Não, claramente não. E quem é que define as escrituras? Como o senhor mesmo está demonstrando. A formação do Antigo Testamento foi o Concílio de Jâmnia. No ano 90 depois de Cristo, definiu o Novo Testamento, houve gradativamente uma progressão, não é? O nome disso é tradição. Eu não sou contra a tradição, padre. Eu só estou dizendo que a tradição, ela se expressa nas escrituras.
E as escrituras é que tem a expressão da verdade. Eu não sou contra a tradição, mas o catolicismo, o romanismo, não é detentor do que o povo dizia e não está escrito. Não é que você tem um ramo que dizia, eu sei o que o povo dizia antes das escrituras e era isso. Não é assim. O que está escrito, e aqui nós podemos ler passagens das próprias Bíblias dizendo que elas são suficientes, que fora daquilo é algo que não deve ser feito, o que está escrito é o que nós sabemos, é o que está revelado. Certo, mas o senhor estava fazendo a compatibilização entre Tiago 2,24 e as demais afirmações de Paulo. Então, como é que se pode compatibilizar isso? Ou se diz que tem uma contradição, ou se compatibiliza. Como é que qualquer livro, de qualquer área do saber nós fazemos? Para compatibilizar, já que uma está dentro da outra, aquela que está dentro se mantém, a outra tem de se entender. Como é que se diz que a fé genuína se expressa nas obras? Porque se a obra fosse necessária para a salvação, o ladrão não seria salvo. Essa é a doutrina católica. Então o ladrão não seria salvo. Então é só pela fé, então. A doutrina católica diz que a primeira graça só pode ser recebida pela fé. Então a obra não importa para a justificação, então. Para a justificação, não. O homem não se justifica. Então estamos juntos. O homem então, não se se a obra justifica. não importa para a justificação, não importa para a salvação, é a mesma coisa da gente. Só que o problema qual que é? É que no É bom saber isso. a graça inicial Sim. é dom puro de Deus. Inclusive a igreja diz o seguinte, que a graça inicial é dom puro de Deus, a justificação. Segundo, aliás, é unilateral, só Deus justifica. Certo. Segundo, que a graça final também é dom puro de Deus. Isso é uma coisa muito importante. O Conselho de Trento, inclusive, diz que é pecado presumir da salvação, pecado contra o Espírito Santo. Mas Trento não ataca o sola fide? O somente a fé? Neste sentido que nós estávamos falando. Padre, Ou veja seja, bem, vamos se ser, o para senhor, o povo não entender errado. o senhor diz o seguinte, O senhor está que dizendo que a fé genuína... só a fé é suficiente para a salvação, é isso? O senhor disse que a fé genuína, ela se expressa nas obras. Correto? Correto, mas não é necessário para a salvação. Não é necessário para a salvação? Como As assim? obras ou a fé? As obras, o caso do ladrão. O ladrão foi salvo sem obras. Ué, ele confessou a fé em Cristo. Mas veja bem... Não, o ladrão, mas não é claro? O ladrão confessou a fé em Cristo e morreu. Como é que eu sei que ele foi salvo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas antes disso, Antes disso? Tua fé te salvou. não. O que ele fala? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Não, isso é a oração Ou seja, dele, né? a fé produziu nele a confissão. Não, pá, tem que, eu sou a favor. O Romanos diz, tem que confessar com a boca e crer com o coração. A confissão é Isso obra. é obra? A confissão é obra? A confissão é obra, claro. Então é essa obra que é necessária, se for a gente tá igual. Porque se a obra que o senhor Mas é está falando é evidente. confessar, aí tá certo. O que é necessário para a salvação? Ah. Se a confissão for a obra, Então. se a obra for a confissão, então a gente então é a mesma coisa. Certo, mas Porque onde é está o isso. problema aqui? Sim, se for isso aí, Então, por isso que eu digo, a gente tem que pegar a questão, tem que pegar o rabo da Não. coisa, né? É como se pegasse um rabo de uma cobra. Você tem que pegar assim. Então, veja bem, o senhor disse que a fé genuína se expressa nas obras. isso é o que o apóstolo doutrina- Tiago diz. Isso é doutrina católica. Não, e da E a doutrina Bíblia, das bíblica Escrituras, também. que é a doutrina católica. É. Ora, Mas Quando assim, a obra é a confissão. Quando Trento diz, quando Trento condena a doutrina do sola fide, é num sentido exclusivo, ou seja, como se as boas obras não fossem necessárias. Mas assim, mas eu não acho que confissão é obra. O que, na sua opinião, eu acho que é uma interpretação com a qual eu não concordo, mas que nos torna iguais, porque o senhor está dizendo que a pessoa confessar é uma obra. Mas é claro que é uma obra. O que é? uma obra. Então, então a única obra que é precisa é a confissão. Não. A pessoa fazer caridade, por exemplo, não é Aí que necessário. confissão é uma obra, nem toda obra é que está. confissão. Quando Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, parábola do juízo final, ele separa as ovelhas dos cabritos, ele não separa pela confissão de fé.
Aí a fé não é necessária para a salvação? Vamos querer falar sobre o sacramento? Porque está muito confuso, viu, padre? Não, tá confuso não, tá bem claro. Não é melhor a gente ir para a terceira pergunta? Não, porque senão a gente não fecha. Tem que fechar esse assunto, tá? Padre, o sacramentalismo, porque não é só confissão, não vamos mudar ainda, não. Vamos ficar aqui. São batismo, eucaristia, confissão, não é isso? Jesus, capítulo 25 de São Mateus, parábola do juízo final, ele diz: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Porque eu tive sede e me deste de beber. O que eles disseram? Mestre, quando foi que te vimos com fome? Ou seja, essa ignorância é escandalosa nesse texto. Ou seja, quando você... Todas as menções ao livro da vida, lá estão escritas o quê? Obras. Mas não como critério para justificação, padre. Isso aqui é o senhor que está dizendo. Não. Mas aqui como critério para justificação. E o ladrão? Como critério para justificação no sentido de que a graça inicial não pode ser merecida. Mas depois que o homem é justificado, as boas obras têm valor sobrenatural. E isso está provado nas Escrituras, senão não seria necessário. Tem valor, claro que sim, Lutero dizia que crê forte, mas peca... Aliás, peca forte, mas crê mais forte ainda. Porque ele tinha essa ideia de que é só a fé, é só a fé, é só a fé, portanto vai pecando, vai fazer... Não é o que as Escrituras dizem. Então, este sola fide é condenado pela igreja. Se o senhor está atacando Lutero, fica à vontade. Mas é porque o Concílio de Trento está respondendo a Lutero. Eu quero saber do ladrão na cruz. Porque ele confessou. Sim, aí o senhor está dizendo que a confissão de uma pessoa é obra. Claro então, que é. Aí, veja bem, confessar é obra. Eu não acho que confessar seja obra, mas eu acho que para confessar a Bíblia diz que você confesse com a boca e crê com o coração. Então, se isso daí for obra, se essa for a obra de que a Igreja Católica acha, que eu acho que a Igreja Católica não pensa assim, não. A Igreja Católica pensa assim, então a confissão só que você entendeu o que a Igreja Católica pensa. A obra é só a confissão, então, não é? A obra... Não. Então tem outra coisa necessária. A obra não é só a confissão. Sacramentalismo, padre. Vamos lá. O sacramentalismo. Mas eu queria só entender isso. Antes de entrar na questão do sacramento, a gente precisa fechar isso aqui. Para a Igreja Católica, depois da justificação, as boas obras feitas pelo cristão têm um valor sobrenatural. E isso está nas Escrituras. Valor sobrenatural, o que é isso? Valor sobrenatural, ou seja, elas cooperam... Para quê? Coopera para santificação. Mas não é justificação. Não, santificação não é justificação. O que é santificação? Pois é, só que é exatamente disso que o Concílio de Trento está falando. Padre, se for assim... É o que eu penso, mas veja bem, só não pense que confissão seja obra, porque eu acho que é com obra nenhuma. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, veja bem, o que o senhor acabou de dizer, eu não quero colocar palavras em sua boca, mas veja bem. O que o senhor está dizendo não é contrário a isso aqui. Porque veja, a confissão ela é produzida pela graça. Então o homem só confessa porque a graça o socorreu. Então não fere o princípio da unilateralidade da justificação. Que o padre falou. Mas que é obra, é.